Em Lucas 8:22, existe uma passagem, Jesus acalma a tempestade. Diz assim: certo dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco e Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles começaram a navegar e na travessia Jesus adormeceu e veio uma tempestade, um forte vento que balançava o barco foi enchendo de água, de modo que todos ali estavam em perigo. Então os discípulos acordaram Jesus, dizendo: Mestre, Mestre, vamos perecer, não se importa, iremos morrer. Então Jesus levanta ali naquele momento, dá uma ordem à tempestade e tudo se acalma. E Jesus pergunta aos discípulos: vocês ainda não têm fé? E todos admirados e ainda assustados olham um para os outros e se perguntam: quem é este homem que manda e até a tempestade e o vento o obedece? Nessa passagem eu percebo que quando Jesus ele está ali naquele barco adormecido, ele sabia desde antes de atravessar o lago, ele já sabia que iria acontecer essa tempestade, ele já sabia que de tudo que ia acontecer, porque Jesus é Deus. Porém, os discípulos, eles passaram por essa tempestade e naquele momento, de uma certa forma, o desespero, o medo fizeram com que em algum momento ali eles esqueceram que Jesus estava no barco. E o medo, ele é assim na vida da gente, os momentos de aflições, os momentos de tempestade que a gente passa na nossa vida, muitas das vezes a gente se distrai, passa despercebido que nós temos um Deus para nos ajudar, que nós temos Jesus, que Jesus está conosco, ou seja, em outras palavras, naquele momento ali, Jesus estava no barco, mas o medo, a aflição, a incredulidade, a falta de fé não deixaram com que eles, assim que começou a acontecer toda aquela situação, eles pensarem que Jesus estava ali, não tinha perigo. O Criador, ele é maior do que a criatura, não era possível que a tempestade, o vento e toda aquela aflição, todo aquele movimento ali, não era possível de forma alguma que aquilo pudesse ser maior do que aquele que estava dentro do barco. E eu vejo nessa passagem que hoje nós somos assim como aqueles discípulos muitas vezes, quando nós estamos em momentos de aflições, em momentos de lutas, quando nós estamos passando pelo deserto da vida, ou quando nós estamos em um barco e a tempestade ela vem, começa a ventar e o mar fica revolto e parece que as coisas estão todas fora do lugar, a gente acaba se distraindo e a gente não percebe isso. A nossa fé normalmente ela tende a esfriar, a gente tende a esquecer. Nós temos um Deus poderoso ao nosso favor. E hoje eu venho falar, eu tenho sido tocada há dias para trazer essa palavra, que nós temos que entender que nós não estamos sozinhos de forma alguma. Jesus está no barco. Muitas das vezes, Jesus está no barco.
Jesus está ao nosso lado. Jesus está muito próximo de nós, Ele não está longe quando nós estamos passando os momentos de aflições, Ele está no barco. Mas existe uma necessidade de nós chamarmos Jesus, de nós clamarmos ao Senhor. Existe uma necessidade de hoje nós acordarmos Jesus. Em outras palavras, existe uma necessidade no meio da tempestade de nós pararmos e pensarmos: Jesus está no barco, eu vou clamá-lo, eu vou chamá-lo, eu vou acordá-lo, como os discípulos fizeram naquele momento, porque em algumas situações parece que estamos sozinhos, nós nos sentimos sozinhos, mas na verdade nós não estamos sozinhos. Jesus está sempre do nosso lado, mas o que Jesus naquele momento fazia ao dormir, de uma certa forma, era até mesmo testar a fé daqueles discípulos, porque ele estava ali. E o que aqueles discípulos temiam quando eles acordaram Jesus? Ou seja, quando nós clamamos, quando nós oramos em meio à tempestade, quando o mar está revolto, mas a gente para clamar, a gente para orar, a gente para levantar um clamor ao Senhor, Ele acorda. Ou seja, falando nas palavras de hoje, trazendo para o hoje, aquele momento para o agora, quando você chama por Jesus, Ele levanta pela sua causa. Ele levanta pela sua causa, ordena que a tempestade acaba e tudo fica calmo. Mas basta apenas clamar, chamar Jesus, basta apenas nós dizer: Jesus, eis-me aqui, estou passando por uma aflição, Senhor, faz algo por mim. Não que Ele não saiba que você esteja passando pela tempestade, Ele é Deus, mas Ele espera que você tome uma atitude. Não basta apenas ter fé, mas também tem que ter ação. E naquele momento eu vejo que os discípulos começaram a ter medo, a fé foi caindo ali, mas eles tiveram uma ação, e a ação levantou novamente a fé, porque no momento em que eles acordaram Jesus, é o momento onde que eles pensam: temos um socorro, vamos acordar Jesus para que Jesus nos ajude. E é isso que hoje nós devemos fazer na nossa vida, trazer para hoje esse entendimento, essa necessidade de nós clamarmos a Deus, essa necessidade de falar: Senhor, esteja com os ouvidos atentos ao nosso clamor, desperta o coração do Pai. Porque o clamor, o chamado, o nosso grito de socorro, o nosso pedido desperta o coração do Pai. O Pai sabe das nossas necessidades, mas Ele se agrada quando a gente fala, Ele se agrada quando a gente ora, Ele se agrada e Ele espera por isso, Ele espera pelo nosso agir, Ele espera por uma reação. Ele pode fazer, sim, Ele é poderoso, sem mesmo nós pedirmos, ao menos pedirmos, mas o Pai, Ele se agrada quando nós mostramos em humildade que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E o Pai se agrada, e um coração aquebrantado, o Pai não aguenta. Ele entra na sua causa, Ele entra. É impossível um clamor, é impossível um pedido com amor, ou até mesmo em momento de desespero, mas com um coração sincero. É impossível que o Senhor não ouça o seu clamor. Hoje eu venho trazer aqui aos nossos corações essa palavra, esse entendimento, porque muitas pessoas veem essa passagem como o milagre, que Jesus acalmou a tempestade, né? Outras vezes, nós vamos passar tempestade. Tem várias versões, a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, então tem várias situações. Quando você lê uma palavra do Senhor, ela vai falar com você, comigo, de várias formas. Mas hoje é a forma que o Senhor veio falar, e eu venho trazer aos corações
aos nossos corações. Nós devemos buscar mais, nós devemos clamar mais. Aonde que é esse barco? Esse barco é a nossa vida. Esse barco é a nossa vida. Essa tempestade é as aflições que acontecem no nosso decorrer da nossa vivência, da nossa caminhada. Precisamos nos unir em comunhão, precisamos atentar mais para estar na igreja, para orar mais, para ler a palavra do Senhor, para louvar, para adorar o Senhor. Isso é o significado, isso é o mesmo que acordar Jesus no barco. Nós precisamos estar atentos, nós não podemos estar dormindo de uma certa forma ali. Jesus estava dormindo, mas ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo, porque ele é Deus. Mas embora os discípulos estivessem acordados, ao mesmo tempo eles estavam dormindo ali na fé, né? Hoje nós somos um pouco assim, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ter um entendimento da palavra do Senhor, nós precisamos ter uma clareza daquilo que o Senhor já deixou escrito. A Bíblia é um manual de instrução para nós, é só seguir, não tem segredo, não tem dificuldade, é só buscar. A palavra de Deus é muito simples. O Espírito Santo nos traz o entendimento, nos direciona. Então, quando Jesus se levantou naquele momento e acalmou aquela tempestade e perguntou aos seus discípulos: vocês não têm fé? Eu vejo naquele momento basicamente que Jesus queria dizer mais ou menos assim: eu estou aqui no barco, embora eu esteja dormindo, por que vocês estão desesperados? Se eu sou Jesus, eu sou o Criador, eu posso tudo, eu tenho poder, eu posso mudar toda essa situação, por que vocês estão temendo? De certa forma Jesus falou: eu não entendo por que vocês estão temendo, que desespero é esse se eu estou aqui no barco? Entenderam? Então assim, é a palavra que Jesus ministrou no meu coração esses últimos dias. Eu vim aqui trazer para compartilhar, né? Eu espero que alcance pessoas que neste momento estejam precisando desta palavra. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam abençoadas, que a nossa mente seja aberta para o entendimento, que nós possamos buscar mais